Seja bem-vindo, pessoal, ao curso de Photoshop Chrome Start. Aqui eu já estou com o Photoshop aberto para a gente começar a nossa primeira aula. Estou usando o Photoshop 2024, a última versão no momento. Estou gravando o curso em fevereiro de 2024. Então, pessoal, essa é a primeira tela que aparece quando a gente abre o Photoshop. Aqui temos os arquivos recentes que a gente criou. Se você abriu o Photoshop pela primeira vez, é claro que não vai ter nada aqui, né? Aqui temos a opção de abrir, para a gente abrir um arquivo que a gente estava criando anteriormente, que já estava salvo. E aqui temos a opção de novo arquivo. Eu vou aqui nessa opção, cliquei aqui em novo arquivo, para criar um novo documento do zero. Aí ele vai abrir aqui essa caixinha. Às vezes ela abre de um outro modelo, aqui essa aqui que apareceu agora. Ó. Às vezes abre aquela que apareceu, ou às vezes abre essa aqui, dependendo do seu Photoshop. No meu caso veio para essa aqui. Mas as duas dá para trabalhar da mesma forma. Aqui eu escolho a largura do documento, vou colocar 1080. E aqui a altura 1350 pixels. Aqui temos a opção em pixels, mas eu posso colocar em centímetros, polegadas, metros, milímetros, né? Depende da arte que a gente for fazer. A orientação aqui a gente escolhe se quer retrato ou paisagem. Nesse caso eu vou deixar retrato, como se fosse para Instagram. Paisagem seria deitada, a arte na horizontal. Aqui temos a opção de pranchetas. Eu não gosto, particularmente não gosto de usar essa opção, porque uso o Photoshop há muito tempo e antigamente não tinha essa opção de prancheta, então eu acostumei assim a não usar prancheta. Aqui temos a opção de resolução, pixels por polegada. O ideal é usar 300 pixels por polegada, que é o padrão que as gráficas mais utilizam, que recomendam usar, 300 pixels por polegada. Se você for fazer uma arte para rede social, não seria necessário 300, poderia ser até menos de 100 um pouco. Mas você pode fazer uma arte para rede social e depois querer imprimir numa gráfica, então é bom deixar sempre em 300 pixels por polegada. Aqui temos a opção RGB, modo de cores, RGB ou CMYK. As principais RGB ou CMYK. Se você for criar uma arte para rede social, que vai ser visualizada em telas, você usa a opção RGB. Se você for criar uma arte para imprimir em gráfica, aí você usaria essa opção aqui, CMYK. E aqui temos a opção do conteúdo do plano de fundo, que você pode deixar qualquer cor, branco mesmo, tanto faz. E aí você clica em criar aqui, que a gente vai criar uma nova arte. Aí ele abriu aqui uma arte com os padrões que eu determinei, o tamanho que eu tinha escolhido. Então, pessoal, eu vou fechar aqui agora esse documento que eu criei. Vou em novo arquivo novamente para mostrar outras opções que eu tenho ali naquela janela, nessa janela aqui. Eu tenho aqui pré-definições, por exemplo, para impressão, eu vou ter os tamanhos de papel A4, A6, A5, A3, tenho várias opções. E como é para impressão, pode olhar aqui que os pixels por polegada, o PPI, está na medida de 300 aqui, ó. Agora, se eu for, por exemplo, em dispositivos móveis, que eu também tenho as pré-definições, por exemplo, o iPhone aqui tem a tela do iPhone já pré-definida aqui, ó, do tamanho certo. E aqui em PPI você vê que está em 72 pixels por polegada. Como eu havia falado, se você for fazer uma arte para telas, para rede social, não precisa ter 300 pixels, mas se você resolver imprimir depois, aí você pode ver aqui que já vai estar a opção de 300 pixels por polegada. Então é bom sempre criar uma arte com 300 pixels por polegada, porque um dia ela pode ser impressa. Eu vou clicar em criar aqui novamente. Pronto. Então, pessoal, agora aqui com o documento já com as pré-definições escolhidas, eu tenho aqui a página, né, que eu criei, com o tamanho que eu escolhi. Eu tenho aqui a barra de menus, eu tenho arquivo, aqui eu tenho a opção de abrir, salvar, criar um novo documento e uma série de outras que a gente vai ver mais à frente. Quando a gente for salvar uma arte, por exemplo, que a gente criou, a gente vai usar esse menu aqui. Aqui o menu editar.
No menu editar, algo importante que eu tenho que passar logo é quando você quando você faz qualquer ação aqui, desenha um retângulo, por exemplo, aí você quer desfazer, você vem aqui em editar, desfazer ferramenta retângulo, ou aqui Ctrl Z, como está aqui, pode observar, ó, Ctrl Z. Você aperta Ctrl Z que vai ter o mesmo efeito. Então se eu desenho aqui algo, eu aperto Ctrl Z, vou apertar aqui, ele desfaz, ó, desfez. Aqui eu tenho os outros menus, por exemplo, o menu imagem, camada, texto, selecionar, filtro. No decorrer do curso a gente vai explorar cada um desses. Eu mostrei aqui agora a opção de desfazer e tem a opção de refazer também que eu não falei ainda. Então se eu tenho aqui um desenho um retângulo, eu vou aqui em editar, desfazer, Ctrl Z aqui, ele desfaz e se eu quiser retornar para o que estava, eu coloco aqui em refazer, que é Shift Ctrl Z o atalho. Aí ele vai voltar o retângulo que estava aí. Aqui, pessoal, do lado esquerdo eu tenho a barra de ferramentas. Eu posso clicar nela aqui e arrastar, escolher outro lugar para colocar, mas eu gosto de deixar aqui como padrão, né? E até as janelas em geral, você pode vir aqui no menu janela, área de trabalho e colocar redefinir essenciais, que ele vai deixar tudo como padrão, como deveria ficar, para ficar uma forma mais fácil da gente visualizar todas as guias e ferramentas e menus. Aqui essa guia de menus aqui, eu posso fechar esse grupo de guias aqui. Eu gosto de deixar ela fechada e trabalhar só assim, com as camadas aqui. Aqui é onde ficam as camadas, ó. Cada objeto que eu criar aqui, ela vem para o lado direito aqui como uma camada. Se eu escrever um texto aqui, ó, por exemplo, escrever esse texto aqui, ele cria uma camada aqui referente a esse texto que eu criei. Tudo que eu criar aqui, ele vai vir para o lado direito aqui como uma camada, ó. Se eu desenhar aqui um triângulo, vou aqui na opção, na ferramenta aqui, ó, triângulo. Aí eu desenho aqui, ó. Aí ele veio para cá como um objeto. Tá aqui um triângulo, ó. Deixa eu fechar aqui de novo esse grupo de guias. Tá aqui um triângulo. Então tudo que eu fizer vai ficar organizado aqui em camadas. Aí você pode organizar qual camada vai ficar por cima da outra. Por exemplo, a camada de texto aqui. Eu vou mover ela aqui para cima, ó. Ela está por cima do retângulo. Mas se eu quiser tampar o texto, eu pego essa camada do retângulo aqui e arrasto para cima do texto, ó. Aí o texto sumiu. Então tudo é organizado aqui em forma de camadas. E a gente tem que saber organizar para ficar na posição correta que a gente quer. A ordem das camadas, né? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre o Photoshop. A gente conheceu a interface aqui do programa, né? Aprendeu a criar um novo documento. Viu aqui algumas opções, como por exemplo as camadas, que é como fica organizado o documento do Photoshop, né? Vimos aqui alguns exemplos na barra de menus também, na barra de ferramentas aqui. E é isso, te vejo na próxima aula que a gente vai aprofundar mais.